Boa noite para todos. Nós estamos juntos na presença de Deus. É Ele mesmo que dirige as suas palavras a nós e pode dizer assim: olhai para mim, todos os termos da terra, e sereis salvos. Porque eu sou Deus, e além de mim não há outro. Nesta noite aqui, com assuntos eternos diante de nós, assuntos espirituais, nós desejamos usar o tempo de uma forma aproveitável, para o seu bem eterno. É que estamos aqui para manejar a palavra de Deus, para expor estas verdades que encontramos aqui, que podem ajudar as nossas vidas, as suas vidas, para que podem tornar a ser parte da família de Deus, mesmo aqui nesta noite, com um verdadeiro arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Que Ele mesmo nos ajude, com concentração e na pregação, a maneira que Ele quer nos dirigir através da Sua palavra, com as palavras corretas, as expressões que Ele quer nos ouvir, mas que tudo redunde para a glória e a honra do Senhor. Vamos então abrir a palavra de Deus e ler 2 Coríntios capítulo 4. A segunda carta que o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo para escrever para umas pessoas que moravam na cidade de Corinto. 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 1. Segundo Coríntios capítulo 4 e versículo 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus, observe, D minúsculo, um D pequeno, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somente até aqui, confiamos que o Senhor mesmo há de abençoar a leitura pública da sua própria palavra. Amém. Não temos dúvida, temos fortes convicções de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
não pode ser menos, pois vem da parte de Deus para destruir as obras do diabo, para destruir os efeitos satânicos, aquele que se opõe de Deus. O Evangelho, sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, já indica para nós que Deus já fez a sua parte. Cabe para o pecador, ainda em seus pecados, confiar nisto, abandonar os seus pecados e abraçar o Senhor Jesus Cristo por simples fé. Pois a salvação se encontra numa pessoa. E esta pessoa está indicada aqui, neste trecho que acabamos de ler, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo para ser o Salvador. O Senhor Jesus Cristo veio dos mais altos céus para habitar nesta terra, cobrindo a sua glória magnificente com a perfeita humanidade, e isto para salvar. Quando lemos outras partes das nossas Bíblias, nós encontramos este fato declarado com clareza. Hebreus capítulo 2 e versículo 14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, a morte dele, sobre a cruz, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Liberdade verdadeira se encontra no Senhor Jesus Cristo. A servidão, a escravidão, é de estar sob ainda o domínio satânico, o domínio das trevas. Mas o Senhor Jesus Cristo introduziu na sua personalidade a perfeita humanidade, para que através da sua morte sobre a cruz, as obras do diabo sejam aniquiladas, para livrar o pecador daquela servidão, da escravidão do pecado. O oponente de Deus, ele não quer que você ouça o Evangelho. Ele já cegou o entendimento para que não resplandeça no seu coração a luz do Evangelho, da glória de Cristo, a glória desta pessoa, magnificente em si mesmo. Agora estamos contemplando como ele é hoje. Não é mais o carpinteiro de Nazaré, não é mais como filho do carpinteiro, mas ele é o Senhor da glória, magnificente. Levou esta humanidade de volta para os céus, e o Pai glorificou o seu Filho. Neste mesmo livro chamado Hebreus, se tiver aberto ainda, passe para capítulo 1, e ali nós vamos ver o que está escrito a respeito do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Ele, o Senhor, sendo o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glorioso, magnificente, poderoso, foi depois da sua morte sobre a cruz, depois do seu sepultamento, depois da sua gloriosa e vitoriosa ressurreição de entre os mortos, é que ele podia se apresentar vivo aos seus discípulos e dizer: é-me dado
todo o poder, nos céus como também na terra. A autoridade, o direito de agir como Ele quer em todo lugar. E agora Ele, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, Ele é poderoso para salvar. Ele é capaz, com autoridade, de perdoar pecados, de livrar da escravidão do pecado. Ele já aniquilou as obras satânicas, para que você e eu podemos desfrutar as glórias dos céus, de ter o entendimento aberto, iluminado, para ter conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos diante de nós, neste trecho que lemos em 2 Coríntios capítulo 4, temos uma realidade que precisamos enfrentar. Cegueira. Cegueira espiritual. E às vezes você está aqui pensando, eu não sou cego, eu estou enxergando. Mas estamos tratando de uma cegueira espiritual. Pois quando Deus nos fez, Ele nos fez com 3 partes do nosso ser, da nossa pessoa. É o corpo que temos aqui, que podemos ver, que geralmente damos mais atenção para esta parte, especialmente quando sentimos dor, ou quando está sujo, nós lavamos, cuidamos. Procuramos recursos para poder sentir melhor o corpo. Mas temos também a alma, a nossa personalidade, que mora dentro deste corpo. E enquanto estamos neste corpo, podemos nos expressar através do corpo. Usamos palavras, sentimos emoções, às vezes derramamos lágrimas, ou às vezes nós rimos. Através deste corpo, a nossa pessoa se expressa. Mas também temos a parte espiritual. A parte que faz-nos ter uma consciência de que existe um Criador, uma pessoa que tem interesse em nós, com quem nós precisamos tratar. Deus. Ele nos deu esta capacidade, mas enquanto estamos em nossos pecados, a parte espiritual está tanto cega como também morta. Espiritualmente morta. Mas hoje, através do poder do Evangelho, que podemos enxergar na face do Senhor Jesus Cristo, a glória do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter vida espiritual, podemos ter vista espiritual. Veja então como temos esta bela oportunidade aqui nesta noite de tratar assuntos de suprema importância. O seu destino eterno, o seu bem espiritual está na balança nesta noite. Quando o Senhor Jesus estava aqui, quase para entregar a sua vida, ainda com os seus discípulos no cenáculo, Ele disse: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Falando de Satanás, o príncipe deste mundo, ou como nós lemos em 2 Coríntios 4, o Deus deste século. Estamos identificando esta pessoa malvada que trouxe esta cegueira espiritual, esta morte espiritual, que faz-nos seguir o pecado, que faz-nos ser escravos dele, o príncipe deste mundo. E o Senhor podia dizer: ele não tem nada em mim, não tem entradas em mim, pois no Senhor Jesus Cristo não houve pecado, nada que podia ser atraído para pecar. Impossível para o Senhor Jesus Cristo cometer o engano ou o pecado, pois o Senhor Jesus Cristo é puro, santo,
perfeito, imaculado. E por este fato, ele, por si mesmo, podia entrar na questão do nosso pecado e, como substituto, tomar o nosso lugar. Nós que somos pecadores por natureza, ele tomou o nosso lugar. Recebeu de Deus o castigo que nos traz a paz. Não são estas boas novas? Sim, o Evangelho representa para nós ou traz para nós boas notícias. Então o Senhor Jesus Cristo continuou dizendo, estou citando João 14, versículos 30 e 31, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. A determinação do Senhor, sabendo que ele tinha diante dele resolver o problema do pecado em si mesmo, a disposição, a determinação, levantou e foi para frente. Causa em nós grande admiração. Aprendemos mais sobre este oponente de Deus, o adversário, pois o próprio nome Satanás quer dizer adversário. Se opõe de Deus, se opõe daquilo que pode engrandecer a Deus, que pode manifestar a graça de Deus. Ele é um adversário, um inimigo. Veja então Efésios 2 e versículo 1. Escrevendo para pessoas naquela cidade, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo disse: e vós, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Isso não descreve a vida de uma pessoa sem Deus, uma pessoa dominada por Satanás, seguindo o curso deste mundo, seguindo e andando nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Todos nós, ele disse, éramos assim. Se nós queremos saber quais são os desejos da carne ou as vontades da carne, é necessário apenas virar algumas páginas para o lado esquerdo da sua Bíblia e encontramos uma descrição em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. E se isso não for suficiente, ele continua: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deixamos a lista assim, para falar por si mesmo ao nosso coração. Às vezes, no meio desta descrição, tem algo que atinge a nossa vida, que faz-nos pensar: mas isso descreve a minha vida. E eu era assim então, como nós lemos em Efésios 2, segundo a vontade da carne, obedecendo os desejos naturais da carne. Nesta lista aqui,
e particularmente no Brasil, neste período do ano, quando as pessoas estão se envolvendo num vale de carne. É isto. Mas Deus mandou seu Filho para ser o Salvador. E esta verdade é necessário encarar. Tais pessoas que praticam, que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Mas aprendemos uma coisa. Deus ama o pecador. Ele ama o pecador. Ele não ama o seu pecado. Ele rejeita o seu pecado. Por ser totalmente santo e puro, ele não pode permitir o pecado permanecer na sua presença. Mas ele ama o pecador. Ele disse que ele ama de tal forma que ele deu o seu Filho unigênito. Não poupou o seu Filho, mas o entregou para todos nós, enviando ele ao mundo, sabendo que ele ia até a cruz do Calvário. Esta pessoa magnificente, mas agora em forma humana, conhecido como servo, humildemente, e como servo obediente, para que o mundo saiba que ele, o Senhor Jesus Cristo, ama o Pai e faz a vontade do Pai. Ele disse então, vamos levantar, vamos para frente. Este assunto do pecado eu preciso resolver, porque Deus ama os pecadores. Ele quer perdoar o seu pecado. Ele quer te abençoar com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele quer fazer isto. Mas ele não pode enquanto você está no seu pecado. Enquanto está ainda em trevas espirituais, a cegueira espiritual, o entendimento cego, e ainda como lemos em Efésios 2, mortos em ofensas e pecados. Mas o Senhor Jesus Cristo pode dar vida. Veja em João capítulo 1, como o Senhor Jesus Cristo é em si mesmo. João capítulo 1 e versículo 4, a respeito do Senhor Jesus Cristo, é declarado que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Dois assuntos aqui num versículo só: vida e luz. E com o Senhor Jesus Cristo encontramos a vera fonte, a raiz, a origem da vida em si mesmo, nele mesmo. Como também encontramos a fonte, a raiz, a origem da luz. Ele é luz. Quando ele vira, não faz sombra, pois a luz sai dele mesmo, radiando por todo lado. E Satanás quer manter você em trevas, em cegueira espiritual, em morte espiritual, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a glória dele mesmo. O Senhor Jesus Cristo, também neste mesmo relato do Evangelho, em capítulo 8, ele disse: eu sou a luz do mundo, versículo 12. João 8 e versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vida e luz vão juntos. Se não tiver luz, não tem vida no mundo de plantas, vegetais. No mundo espiritual, ele espelha as trevas quando ele dá a vida. A vida entra, vida espiritual, e aquela cegueira espiritual é trocada pela iluminação. Enquanto estamos em nossos pecados, não podemos enxergar as belezas do Senhor Jesus Cristo.
Temos lido aquela lista a respeito das obras da carne, seguindo o curso deste mundo, mas não há necessidade de continuar assim. É possível, mesmo hoje, parar. Às vezes, Deus está mostrando para nós uma luz vermelha, como tem no trânsito. Pare. Pense. Medite. Reflete. Considere isto. E depois entre em ação. Mas coisas vêm em nossas mentes, em nossas vidas, que roubam-nos deste tempo de parar e pensar. Mas hoje temos esta oportunidade, estamos aqui. As outras coisas vamos deixar de lado. Temos este assunto para resolver. O problema do seu pecado. Em inglês nós temos uma palavra chamada muse, que quer dizer pense, reflete, medite, use tempo, considere este assunto. Muse. Se você coloca um A na frente, torna a ser amuse, que torna a palavra no negativo. Não pense, não reflete, não considere estas coisas. E a gente pode ver os lugares onde tem divertimentos, esta palavra escrita em cima, amusements, quer dizer divertimentos. Um lugar onde você não vai pensar na sua responsabilidade diante de Deus. Você vai se divertir, vai pensar que está indo tudo bem, quando na verdade não está. Falamos que nós cuidamos do corpo quando está doente. E a parte espiritual, a parte mais valiosa da nossa pessoa é a alma. E o Senhor Jesus disse que vale para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O valor da sua alma é incalculável, incalculável. E nós cuidamos mais do corpo, que é transitório, que em breve, há de voltar para o pó da terra de que foi criado. Breve, sim, em comparação da eternidade sem Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele deu a sua vida sobre a cruz para resolver o problema do seu pecado. E estando aqui neste mundo, Ele podia declarar categoricamente de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você não deseja ter esta luz da vida hoje? Pode ser. Mas também pode ser que você está pensando: eu não sou tão ruim assim. Aquela lista que o homem leu lá na Bíblia não me descreve tão bem assim. Porque eu não cometo homicídio, não sou adúltero, não faço todas aquelas coisas lá. Mas, na verdade, tal pessoa está pensando que ele, por si, pode se apresentar a Deus do jeito que ele está. Mas lembramos que quando o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, o pecado passou para todos os homens. E o fato que confirma isto é que todos morrem. No caminho para cá, eu passo um cemitério perto daqui. E por ter um cemitério já é uma mostra de que todos são pecadores. Pois todos morrem. Deus declarou também: não há justo nenhum sequer. Mesmo se você pensa: eu não sou tão ruim assim, sou uma pessoa religiosa, procuro agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, mas mesmo assim tenho uma natureza pecaminosa. E por este simples fato, não será possível entrar na presença de Deus e desfrutar a eternidade com o Senhor. É necessário receber de Deus o perdão dos pecados.
Nesta área também, Satanás cegou o entendimento, pensando que está tudo bem, seguindo uma religião, quando não está bem. Tinha um homem bastante religioso. Ele não seguia a religião católica romana, mas ele seguia a religião judaica. Ele tinha tudo em seu favor. Ele escreveu o que tinha em seu favor desta forma. Filipenses capítulo 3. Ele disse: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, Paulo podia dizer: eu fui assim, tudo direitinho, naquela religião judaica, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, mais estreito ainda, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, pensando que em guardar a lei ele podia ser justo perante Deus. Mas aprendemos pela palavra de Deus que pelas obras da lei ninguém será justificado. Mas ele disse, resumindo tudo aquilo, o que para mim era ganho, naquele sentido religioso e justiça própria, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Descobriu uma pessoa que podia resolver de uma forma eficaz, real, verídica, o problema do seu pecado por natureza. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Pela fé. Tão simples assim? Sim. Quer saber como foi a conversão deste homem? É apenas necessário me acompanhar numa leitura simples em Atos capítulo 9, pois ele mesmo relata isto. Em Atos capítulo 9, no seu zelo religioso, estava indo num caminho para Damasco. Mas o Senhor Jesus Cristo o encontrou. Versículo 3, Atos 9. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O Senhor Jesus Cristo, da glória eterna, magnificente, majestosa, ele se apresentou para este homem. E o homem foi lançado por terra. Ele se declarou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A mesma pessoa que podia dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Saulo está aqui agora com este encontro pessoal com o seu Criador. Jesus, o Salvador, o Cristo, o ungido. E quando ele percebeu que Deus estava chamando ele para um serviço mais alto, ele relata esta conversão mais uma vez perante um rei, em Atos capítulo 26, e ele disse, versículo 13,
Ao meio-dia, ó rei, imagine este servo contando a sua conversão. A um rei, todo animado, zeloso, com vigor, com ânimo. Ele disse: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Ele lembrou os detalhes, lembrou as palavras. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Depois de muitos anos de serviço, levando o Evangelho para abrir os olhos dos cegos, para trazer-lhes vida, ele ainda podia lembrar como a luz do céu brilhou no seu coração. E aquelas trevas foram banidas. Aquela cegueira espiritual foi trocada por entendimento espiritual. E aquela morte religiosa no seu pecado por natureza foi trocada por vida. E o Senhor disse, versículo 16, levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para pregar o Evangelho. Por isto ele podia dizer, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 18. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Sim, está escrito aqui. A fim de que recebam a remissão, quer dizer, o perdão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim, no Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Como foi bom para as pessoas em todas as áreas onde Paulo andou, ouvir o Evangelho não adulterado, não misturado, mas pregada no pleno poder do Espírito Santo, com fidelidade, apresentando um único Salvador, um único preço que foi pago. A cruz do Senhor Jesus Cristo é central, e a sua ressurreição dá impacto da mensagem. Não ficou no túmulo, mas o Senhor Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. E Paulo, num outro lugar, podia dizer, de fato, Cristo ressuscitou de entre os mortos. Prova, então, de que o que ele realizou sobre a cruz foi aceito pelo Pai. Para que o mundo saiba que eu amo o Pai e o faço a sua vontade. Levantamo-nos, vamos-nos, enfrentando a cruz em seu favor, recebendo o seu castigo para que você pode ter paz com Deus e saber que está tudo bem na sua alma para com Deus. Não precisa continuar seguindo o curso deste mundo. Não precisa continuar com a cegueira espiritual. Não precisa continuar no sentido morto espiritual, pois o Senhor Jesus Cristo está perto. E Ele pode salvar. Num outro lugar, Ele disse isto: o que Deus faz, o que Deus mesmo faz por seu poder, por seu grande poder.
com a sobreexcelente grandeza do seu poder. Ele tira o pecador da potestade, do domínio, do poder das trevas e transporta tais pessoas para o reino do Filho do seu amor. E pode fazer isto onde você está. Que maravilha! Que Ele quer fazer isto, para que você receba o perdão dos seus pecados, uma herança entre os irmãos, os santos, na luz. Portanto, deixe o seu pecado. Ouça a mensagem do Senhor Jesus Cristo mesmo, que vem com urgência. O reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido. Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. Que resplandeça a luz do Evangelho da glória